A taxa Selic acabou de subir 0,5%, que coloca a taxa no patamar de 11,25% e deixa o Brasil numa posição contrária em relação a outros países que estão, nesse momento, na trajetória de queda dos juros. Repare que a gente não pode considerar essa decisão de 0,5% agora como uma surpresa. Surpresa mesmo é a trajetória dos juros ao longo do ano. E aí, em termos de resultado do governo, o que a gente tem por conta desse juros sobre a dívida é um déficit nominal de 1,1 trilhão de reais. Perceba que esse rendimento, ao longo dos últimos 10 anos, iria ganhar de CDI, de Bovespa, IFIX e do dólar. A taxa Selic acabou de subir 0,5%, que coloca a taxa no patamar de 11,25% e deixa o Brasil numa posição contrária em relação a outros países que estão, nesse momento, na trajetória de queda dos juros, como por exemplo na zona do euro, com uma queda de 0,25%, e nos Estados Unidos, apesar da eleição, o que se espera também é continuidade de queda dos juros. Como você pode ver nesse gráfico, nós temos as reuniões que estão acontecendo no mundo, nós temos cerca de 25 países que estão decidindo a trajetória dos juros nessa semana. E por aqui, essa alta ela não foi surpresa. Se a gente pega, por exemplo, o último Boletim Focus, eles já colocam a Selic terminal, ou seja, a taxa final para esse ano, em 11,75%, de maneira que aquilo que eles devem estar prevendo é uma elevação de 0,5% agora nessa reunião e mais 0,5% na reunião do final do ano. Se você olha outro indicador aqui, que são as opções de Copom, onde o mercado coloca suas apostas em qual vai ser a decisão do Copom, veja que antes da reunião do Copom nós tínhamos 90% de opiniões direcionando para um aumento de 0,5%. Havia bem pouca gente acreditando numa elevação de 0,25% e alguns acreditando numa elevação mais radical de 0,75%. Mas veja que era amplamente esperado que fosse 0,5%. Então, repare que a gente não pode considerar essa decisão de 0,5% agora como uma surpresa. Surpresa mesmo é a trajetória dos juros ao longo do ano. Porque, recapitulando para vocês entenderem o que aconteceu com a trajetória da Selic aqui no Brasil. Em 3/8 de 2022, a Selic chegou a 13,75%, o que foi o topo do último ciclo de subida de juros. Depois, passado um ano, em 2 de agosto de 2023, meu aniversário, diga-se de passagem, a Selic começou a cair com uma queda de 0,5 pontos percentuais. Saiu de 13,75 para 13,25. Depois disso, tivemos mais 6 cortes de juros que levaram a Selic até o patamar de 10,5%. Isso em 8 de maio de 2024. Assim, a Selic permaneceu, como você pode ver no gráfico, por mais 2 reuniões em 10,5% e depois começamos a trajetória de elevação com uma subida de 0,25 pontos percentuais na reunião anterior e mais 0,5% agora. E a questão é que lá no começo do ano, nem o economista mais pessimista acreditaria que nós teríamos um ciclo de elevação da Selic ainda em 2024. Para você ter ideia, se a gente pega o primeiro Boletim Focus do ano, lembrando que eles são feitos até sexta e divulgados na segunda, eles colocavam uma Selic para o final de 2024 em 9%. Para 2025, a expectativa era ainda mais otimista, com uma Selic em 8,5%. Hoje, como a gente já viu, o mesmo Boletim Focus projeta a Selic no final desse ano em 11,75% e no final de 2025 em 11,5%, sendo que durante esse caminho você deve ter uma elevação da Selic acima dessas taxas que a gente está falando agora. Colocando aqui a matéria do Valor Econômico, com a opinião do pessoal da XP, veja que eles esperam uma Selic em 13%. Isso nas linhas de baixo, né? Porque eles destacam que a Selic pode ter que subir até mais do que isso para fazer a inflação convergir para a meta. Poxa, Bruno, mas por que no mundo a gente está vendo uma trajetória de queda de juros, enquanto o Brasil, que já tinha o segundo maior juro real do mundo, atrás apenas da Rússia, está na trajetória contrária de elevação de juros? Porque enquanto o mundo todo cai juros, fica mais fácil para um país emergente realizar o mesmo tipo de movimento, porque afinal de contas, os retornos em outros países ficam menores, a gente pode diminuir nosso retorno na renda fixa também. Mas veja que o contrário está acontecendo. Enquanto o pessoal diminui os prêmios lá, aqui a gente está aumentando. Isso se deve principalmente por um fator interno. Não são só fatores internos, falaremos disso mais adiante, mas principalmente fator interno, que é a questão do nosso risco fiscal. É por conta dele que essa trajetória de alta acabou sendo acelerada. Antes a gente subiu só 0,25, agora já subiu 0,5. E sobre essa questão fiscal, não é novidade para ninguém que o governo ele tem buscado resolver essa conta através da ponta da arrecadação. Vamos lembrar que o governo tem uma arrecadação, ele tem um gasto que é mais alto que a arrecadação, e embora a arrecadação tenha batido recorde atrás de recorde esse ano, o recorde em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro também foi. Outubro não temos o dado ainda, mas pelo cheiro que a gente vê no ano, provavelmente teremos um novo recorde. E ainda assim, o governo gasta mais do que arrecada. E se você tem mais gasto do que arrecadação, de onde vai sair esse dinheiro? Afinal, ele tem que sair de algum lugar. Ele termina em emissão de mais dívida pública. E com o estoque dessa dívida aumentando, e com a percepção de que o Brasil é um país mais arriscado, afinal, para aumentar a receita tá difícil, o imposto já é muito alto, os investidores querem prêmios maiores. Do contrário, não topam financiar a dívida pública brasileira. E aí, em termos de resultado do governo, o que a gente
gente tem por conta desse juros sobre a dívida é um déficit nominal de 1,1 trilhão de reais. Se você pega só a parte primária, que é simplesmente receita menos gastos, o valor é negativo em 257,7 bilhões, mas depois vem um caminhão de juros que nós pagamos sobre a nossa dívida pública grande, muito próxima de bater 80% do PIB e que cresce a juros muito altos, o que faz com que a conta fique pesada. E aí, por conta desse excesso de gastos de juros altos, o FMI aponta que ainda nesse ano a nossa relação dívida-PIB deve ficar próxima de 87,6%. Ou seja, para cada R$1 de riqueza que o brasileiro produz, existiriam 87 centavos de dívida. A expectativa do governo já é bem diferente. Eles colocam que a gente só vai bater 80% de dívida-PIB lá em 2027. Só que no momento atual, essa relação já está em 78,5%. Então acho que no final a gente deve ficar em algum lugar no meio termo. O que restam apenas mais 2 meses para o final do ano. Então acho difícil chegar em 87,6%, igual a FMI está apontando, mas é muito provável com a manutenção desse excesso de gastos frente à arrecadação que a nossa dívida PIB passe dos 80% ainda em 2024. E aí, por conta desse excesso do risco fiscal, o que acontece é que a gente está praticamente encomendando uma inflação mais alta no futuro. E é justamente por isso que o Copom ele aumenta os juros, o que é a medida ortodoxa esperada para que você combata essa inflação mais alta. Só que essa medida ela não tem efeito imediato. Leva um tempo para que essa taxa ela realmente influencie na economia. Não dá para saber que tempo é esse exatamente, mas entenda que ele fica mais ou menos em torno de 6 meses, 1 ano. Tem alguns que acreditam que demora mais, 1 ano e meio. De modo que a gente já não consegue mais alterar aquilo que nós deveríamos ter em inflação nesse ano. A gente olha a inflação atual acumulada em 12 meses, está em 4,42%. Acima do centro da meta, que é 3%, mas ainda dentro do teto, porque há 1,5 pontos percentuais de tolerância. Então a inflação poderia ficar em até 4,5% no ano. E a expectativa do pessoal do Focus é que, embora a gente esteja aumentando a Selic agora, como eu disse, isso não tem muita relevância para combater a inflação nesse momento, para esse prazo tão curto, então a gente deve estourar a meta esse ano. Aqui só temos a expectativa, não sabemos qual deverá ser o número real, mas o Focus coloca em 4,59 o IPCA para 2024. E nisso aí, Inês é morta, não há o que fazer. Agora, para o horizonte relevante, ou seja, onde ainda é possível influenciar a trajetória da inflação com o aumento da Selic, é aí que o BC busca agir, o que a gente tem de expectativa de inflação lá para 2025 é uma inflação em 4,03, também segundo o boletim Focus, sendo que a nossa meta de inflação é de 3%, então estaria acima do centro da meta, mas dentro do limite. Só que o Copom ele tem que passar realmente essa impressão de que ele vai perseguir o centro da meta, não que simplesmente vai ser tolerante com uma inflação que fique muito fora disso, ainda que dentro do teto. Se ele passa uma impressão assim, é aí que as expectativas de inflação lá da frente, das pontas longas, vão simplesmente ficar totalmente desancoradas. E aí, para você trazer de volta a expectativa para a meta, aí você pode esperar mais aumentos da Selic. Pelo menos essa seria a medida ortodoxa. Agora, o ponto é que, para que o Copom e o Banco Central eles possam fazer sua política monetária, eles precisam que o governo dê mais atenção para essa parte fiscal, que eles consigam corrigir esse problema de excesso de gastos. Afinal, a arrecadação está subindo, como a gente já viu, só que o gasto conseguiu subir ainda mais. Até porque, se isso não for contido, essa consequência não aparece apenas no juro, ela aparece no dólar, como a gente viu há pouco tempo. De modo que o governo ele começou a sinalizar que discutiria medidas para reduzir os gastos. Só que o ponto é que eles falaram que iam fazer isso, botaram para frente, não deram muita visibilidade. Aí o Haddad ia viajar para a Europa, a discussão ia ficar para outra semana. Aí o Lula falou para ele cancelar a viagem. No entanto, não temos ainda uma definitiva do que aconteceu. De modo que enquanto isso não acontece, o mercado ele fica esperando, os juros sobem, o dólar sobe, até que de fato a gente tem uma medida concreta do governo. Agora o ponto é, toda a subida do dólar, por exemplo, se deve apenas a isso? Não. Esse é o principal fator, mas você também tem fatores externos colaborando. Agora, lá nos Estados Unidos, o que se espera da decisão quanto à Fed Funds Rate é de queda de juros, o que pode se concretizar ou não, porque essa reunião acontece durante a semana de eleição. A questão é que enquanto essa taxa curta está caindo, as taxas de juros de longo prazo americanas estão subindo. E eu fiz um vídeo na segunda-feira, você pode acessar esse vídeo inclusive aqui, mostrando as propostas de ambos os candidatos. E o Trump, ele tem propostas protecionistas, ele quer aumentar imposto para importação nos Estados Unidos, tanto para os países de maneira geral, mas principalmente para a China. A China teria alíquotas mais altas que outros países. E a consequência desse protecionismo, visando ali beneficiar o mercado interno americano, é que o preço dos produtos dos Estados Unidos tenderiam a subir mais. Afinal de contas, o americano não compra da China porque acha que o Xi Jinping é muito simpático. Ele compra porque é mais barato. De repente, esse produto fica mais caro, ele passa a comprar a opção nacional, que já era mais cara inicialmente. E aí, como nós já vimos, a medida ortodoxa para que você venha combater
preços mais altos é aumentar a taxa de juros. Então, o que muita gente coloca nesse pacote do Trump é que nós deveríamos ter juros mais altos lá fora e, com isso, um dólar mais forte frente a outras moedas. Não só frente ao real, mas moedas emergentes costumam subir mais, mas frente a todas. De modo que esse movimento de fortalecimento do dólar que a gente viu ao longo da última semana, ele não aconteceu apenas contra a nossa moeda, ele aconteceu contra várias moedas, inclusive contra moedas de países desenvolvidos, como você pode ver nesse gráfico aqui do Dollar Index, onde ele compara a valorização do dólar com uma cesta de moedas, onde você tem, por exemplo, euro, iene japonês, franco suíço. Então o dólar se fortaleceu contra essas outras moedas também. Pô, Bruno, então toda a subida do dólar tem a ver com isso, né? Não, não toda. Se a gente pega um gráfico que decompõe esses fatores entre os externos e os internos, feito pelo pessoal da WHG, veja aqui que eles colocam que, através de fatores externos apenas, caso o interno tivesse resolvido, o dólar deveria estar em 5,23. Agora, quando você coloca também os nossos fatores internos, sendo mais vocal a questão do risco fiscal, esse dólar vai para 5,85, que era o preço do dólar quando o gráfico foi feito. Agora está um pouco mais baixo, mas vamos lembrar que chegou a atingir patamares até mais altos, com o dólar chegando muito próximo de bater o seu recorde nominal aqui no Brasil, ou seja, no nome ele nunca teria custado tanto. Esse recorde é em 5,90, lá na época da pandemia, e ele quase que foi superado. Vamos torcer para que isso não aconteça, né? Mas não foi só o dólar que subiu. Se você pega títulos públicos, por exemplo, veja que os títulos públicos pré-fixados 2027 e 31, eles bateram taxas de juros acima de 13% ao ano. Nos indexados à inflação, todos estavam acima de 6,5%, sendo que o 2029 ele chegou a negociar por IPCA mais 6,99. Ou seja, ele encostou muito próximo de 7%. Pô, Bruno, e aí nesse caso vale a pena comprar? Porque eu sempre ouço o pessoal falando de IPCA mais 6, como é que essa taxa é boa no longo prazo, como é que é difícil de encontrar essa taxa no mercado geralmente. E, bom, primeiro observando qual seria a sua rentabilidade no longo prazo, lembrando que em título público não é assim linear, que nem você vai ver nesse gráfico. Afinal, existe algo chamado marcação a mercado, que faz chacoalhar bastante o preço do título público, sobretudo aqueles que têm vencimentos mais distantes, como IPCA mais 2045, 2055. O 29 seria aquele que sofreria menos com isso, mas todos sofreriam. Então, o que eu vou colocar aqui na tela é um gráfico que ele simplesmente leva em conta um rendimento linear de IPCA mais 6. Perceba que esse rendimento, ao longo dos últimos 10 anos, iria ganhar de CDI, de Bovespa, IFIX e do dólar. Então, de fato, é um rendimento interessante pra caramba. Agora, você tem que ter estômago para aguentar, porque você vai ter volatilidade. Não será igual você está vendo aqui nesse gráfico. Agora, quanto a ser relativamente raro, vamos dar uma olhada aqui no percentual de vezes em que a taxa dos títulos públicos ficou acima de 6%. Então vou colocar um gráfico aqui na tela, mas falar dos dados para que fique mais fácil de vocês absorverem. 5,9% do tempo a taxa ficou abaixo de 3,5%. Lá em 2019 nós tivemos episódios assim, antes da pandemia. 17,5% do tempo ficou entre 3,5% e 4,5%, 20,7% entre 4,5% e 5,5%, 47,8% entre 5,5% e 6,5%, então aqui já tem uma parte acima de 6%, 7,7% entre 6,5% e 7,5% e apenas 0,4% do tempo acima de 7,5%. Inclusive, como você pode ver aqui na tela, eu estou colocando o gráfico do IPCA mais 2035, mostrando que essa taxa acima de 6%, ela é rara com certas aspas, né? Porque, infelizmente, eu digo infelizmente porque quando ela acontece, geralmente o risco aqui no Brasil está mais alto. Ela foi, de certa maneira, frequente, com um pico em 7,8% lá no final do governo Dilma, logo antes do impeachment começar a ser levado mais a sério pelo mercado. E as taxas começaram a cair. E aí pensa comigo, né? Se pegar IPCA mais 6 já é bom, IPCA mais 6,5, IPCA mais 7 é ainda melhor. Mas desde que essa taxa volte. O que eu considero que irá acontecer. Talvez não nesse governo, mas num próximo. Mas o ponto é que eu não tenho bola de cristal. Então acho que esse é o cenário principal, deve ser o cenário principal de todos que estão assistindo aqui o vídeo. Mas imagina o cara lá na Argentina que comprou um título público a IPCA, entre aspas, né, o equivalente deles na Argentina, mais 7% e depois viu os juros subirem até mais de 100%. Para combater uma inflação que era de 200%. Esse cara no final não ficou protegido. Pô, Bruno, mas se você pega aí uma inflação de 200%, uma conta de padaria, e soma aí com uma taxa fixa de 7%, dá 207. Então o cara teria um ganho acima da inflação. Só que aí você se esquece que, pelo menos aqui no Brasil, nós temos imposto de renda sobre o rendimento dos títulos públicos. Então, considerando o imposto com uma alíquota de 15% nessa conta, e aqui vai dizer que eu simplifiquei essa conta, né, simplesmente uma mais outra, multiplicando, mas se você tira o efeito de imposto de 15% sobre o seu ganho nessa conta, o rendimento ficaria em torno de 176%, abaixo dessa inflação. Como eu disse, esse não é o cenário base, mas pensando em proteção, eu sou um daqueles que defende que você não deve ter todo o seu patrimônio no Brasil. Eu mesmo tenho como meta, isso já há algum tempo, ter pelo menos metade do dinheiro que eu tenho disponível para investimento
investimentos fora do Brasil. E uso principalmente duas coisas para isso: Bitcoin e o mercado americano. O que inclusive foi uma sábia escolha nesse ano. Ambos. Muita gente não gosta muito de Bitcoin, não entende como funciona, não acredita. Agora, quanto ao mercado americano, aí tem que fazer uma ginástica mental bem forte para inventar uma justificativa para não investir lá. A começar pela força da moeda. Se a gente pega, por exemplo, expectativas quanto à variação do dólar para esse ano. E aí, nesse pool de expectativas que eu vou colocar aqui na tela, os mais otimistas acreditavam num dólar indo para 4,25. E o que é interessante é que os mais pessimistas, de todo esse pessoal aqui que opinou, acreditavam num dólar em, no máximo, 5,50. E a realidade bate a porta, a gente viu o dólar bater quase 5,90. Nesse momento que eu gravo o vídeo, está em 5,79. Com esse movimento da moeda, ela valoriza contra o real cerca de 20% no ano. Só que você, como investidor, não vai simplesmente trocar real por dólar. Você vai comprar ativos no mercado americano. Se você tivesse comprado aquele ativo que todo mundo deveria ter na carteira, um ETF para acompanhar o S&P 500. Bom, ele está subindo mais uns 20% também nesse ano. Pô, Bruno, mas ano de eleição, mais volatilidade, etc. Está subindo 20%, que é o dobro da média de longo prazo do S&P, que fica ali em torno de 10%, um pouco abaixo disso. No composto, você tem um retorno de 44% a investir lá fora. Enquanto isso, o Ibovespa no ano está caindo quase 2%, e o IFIX aqui está caindo quase 4%, 3,75% no momento que eu gravo esse vídeo. E aí, se você pega os últimos 10 anos, o S&P novamente com um baita de um rendimento de 16,6% ao ano. As small caps americanas, 13,2%, os REITs, 12,2%, só que tudo isso em dólar. Poxa, Bruno, só que eu prefiro não investir em empresa, sou um cara mais de renda fixa. Então, como é que se comportaria uma renda fixa americana? Lembrando que nesse momento, os treasuries americanos, os títulos públicos, que têm 10 anos de prazo, estão pagando taxas acima de 4%. Então, vamos ver primeiro o quão raro é isso. Da mesma forma que a gente fez lá com o IPCA mais 6. Colocando aqui na tela, perceba que durante 5,6% do tempo, a taxa ficou menor do que 1%. A gente chegou a ter juros quase em zero lá fora durante algum período. A Fed Funds Rate realmente em zero, mas os juros longos não chegaram a esse patamar, ficaram levemente acima. 27,8% do tempo entre 1% e 2%, 41,6% entre 2% e 3%, 19,7% entre 3% e 4%. Agora, acima de 4%, que é o que a gente tem agora, foi só 3,9% do tempo entre 4% e 5%, e acima de 4,5% é 1,5% do tempo. Ou seja, se você encontrar lá fora um título público americano pagando mais de 4,5%, sendo que é dólar mais 4,5%, né? Porque você tem o resultado em dólar que pode se valorizar contra o real. Isso você encontra muito raramente. Nesse momento, a taxa está em 4,3%. Então, chegando bem próximo desse patamar ultra raro dos 4,5%. E será que você ganharia mais dinheiro comprando esse título público lá fora? Sem ter que correr risco de bolsa aqui no Brasil, fundo imobiliário? Vamos para uma outra simulação que eu vou colocar aqui na tela. Aqui, novamente, eu estou pegando CDI, Ibovespa, IFIX. Peguei o IPCA mais 6, que a gente viu anteriormente, que ganhava de tudo isso. E estou colocando agora uma linha de dólar mais 4, que é essa laranja que você vê na tela, que foi a grande vencedora. Deu um retorno nos últimos 10 anos de 240%. O IPCA mais 6 deu 213, Ibovespa 128, IFIX 129, CDI 141. Então veja que dólar mais 4 ganhou do IPCA mais 6. Pô, Bruno, então é para colocar tudo lá fora? Não, se você mora no Brasil, eu não faria isso. Teria pelo menos uma parte aqui, já que você tem passivos em reais, deveria ter ativos em reais também. Agora, para muita gente que investe e não tem exposição lá fora, tenha certeza que você poderia melhorar o perfil da sua carteira através de uma exposição. E aí, principalmente para quem já mora lá fora, que já tem passivos em moeda forte, mas não tem ativos nessa mesma moeda.